queria dizer que quase tudo que está lá no currículo está correto, né? Quase tudo. O campus de origem foi o campus de Irecê, né? O que eu passei diretamente na universidade e entrei na UNEB, mas eu já atuava já na UFBA há algum tempo, o Lu sabe disso. E Cláudia também, né? E depois eu fui transferido para Euclides da Cunha, onde já não sou mais coordenador da pós-graduação de lá, né? Acabou recentemente o cargo. Estou como coordenador do NUP também, Núcleo de Pesquisa e Extensão de lá. E a gente está tentando reconfigurar o projeto. Eu vou falar um pouquinho dessas coisas todas que eu coloquei aí, que a primeira fala vai ser exatamente de onde eu falo, né? A primeira coisa que eu vou dizer é exatamente sobre isso. Mas aí, antes eu tenho como apresentar aqui, né? Tem como compartilhar a tela. Quero destacar a presença da professora Ana Rita Barbosa, que chegou aí também, da professora Renailda, que também estão aqui com a gente. Você consegue aí, Tico? Se não conseguir, mais para mim, pelo zap, que eu baixo aqui e compartilho. Aí, está compartilhando já. Abriu. Vou tirar esse trocinho aqui. Tá aparecendo sua tela, na verdade. Está compartilhando sua tela. Você quer que compartilhe o slide, é isso? Então, sai de novo para a apresentação. É um pouco diferente do Teams, aí né? você tem que vir apresentar agora e uma janela. Uma janela, beleza. Aí você escolhe o slide que já está aberto aí. Pior que o slide não apareceu. Então volta lá no slide, clica nele, deixa a tela dele aberta e depois vem aqui no Meet e faz isso que ele vai aparecer para você. Vai para uma janela de novo. Se eu colocar o PDF, mostra também? Mostra uma janela, sempre em uma janela. Só vai para uma guia, né? Quando for PowerPoint, ou quando for site. Se o PDF tiver no site, no endereço do site, aí ele vai querer que você vá para uma guia. Perfeito. Vou tentar agora. Não deu certo, não. Você tá com PDF ou você tá aberto? Você tá vendo? Tá indo. Não. Não, você compartilhou de novo uma tela, a tela inteira. A tela inteira é sua tela de computador, não vai funcionar. Você tem que compartilhar ou uma janela ou uma guia. Não, eu compartilhei uma janela, mas não foi, não. Não apareceu para mim naquela série de documentos, não apareceu, que era para aparecer, né? Mande para o meu zap o arquivo em PDF que eu abro aqui e compartilho. Aí eu acho que tem aquele problema da lentidão, né? Não, porque aparece aqui, mas aparece a tela compartilhada. Não aparece o PDF só. Manda para o meu zap que ele está aberto aqui, eu consigo baixar. É rapidinho. Vou desligar aqui rapidinho a câmera para vocês não ficarem me vendo fazer o troço todo. Tá vendo? Por mais que a gente esteja enturmado com as tecnologias, hein, Lu? Ainda assim a gente se bate. Nem me fale. É que todo dia tem uma novidade, né? Pode mandar para o zap mesmo, que aí eu baixo aqui. Estou mandando aqui no zap. Vou te mandar os dois arquivos, viu, Lu? Tá, eu abro os dois aqui, você diz qual você prefere. Eu vou te mandar o do PDF. Acho que já está indo aí. Chegou. Talvez seja melhor você abrir o PDF, né? Que o outro eu acho que é eu não estou com o Office, não. O Office pago, né? Eu estou com o LibreOffice.
Tá. Aí eu não sei se abre. Mas acho que abre, não tem nada. Não. Conseguiu? Consegui, deixa só. Vou te mandar aqui também rapidinho, porque depois eu vou falar sobre isso. O guia de entrevista. Aí você só vai colocar na hora que eu te disser para colocar. Tá, já fica os dois aqui, né? É. Peraí. Tará. PDF na área de trabalho. Ele só quer abrir na aba do HTTP. Tudo bem. Ele quer abrir na aba do HTTP, a gente vai assim. Eu vou botar aqui para me guiar, né? Meet, a Emília que mora em cada um de nós. Tará. Peraí, deixa eu fechar esses. Tem coisa demais aberto aqui. Ah, ele está abrindo com uma Emília que mora em cada um de nós, por isso que eu não estava reconhecendo. Já entendi. Ele estava com outro nome na hora de compartilhar. Mas ele vai aí agora. Não compartilhou aí? Tá aparecendo para vocês? Tá. Aqui tá indo, mas já chegou. Chegou? Pronto. Chegou. Aí você vai me dizendo que eu vou passando, tá? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente começa. É o seguinte, gente. Eu, na verdade, vou falar um pouquinho, bem por alto, né, do meu envolvimento. Aliás, eu vou falar detalhadamente na fala, né, no meu envolvimento com abordagem autobiográfica. E o medo que vocês tiveram com a história oral, não sei se é medo ou se é uma necessidade, talvez, de aprofundamento um pouco maior, né, e uma coisa que vocês já tinham um pouco mais de contato, talvez fique mais fácil, né, de agir, de pesquisar. Foi um pouco da minha sensação também com a abordagem autobiográfica, né? Eu também não conhecia nada da abordagem autobiográfica e fui me arvorando primeiro para a parte mais da mão na massa, ou seja, da orientação, né? Primeiro, e aí eu vou falar um pouquinho do projeto de formação que eu participei, que o Lu já começou a falar um pouquinho. A partir dessa parte prática é que eu fui sentindo a necessidade de entrar um pouco na teórica, de conhecer um pouco da teórica. E aí eu também vou detalhar um pouquinho mais. Eu recortei essa fala de hoje, eu tinha botado só entrevista narrativa, mas aí eu coloquei lá um pouquinho também da abordagem autobiográfica, porque ela vem casada, né, com a entrevista narrativa, ela não se separa. Embora você possa usar a entrevista narrativa sem tratar tão especificamente sobre a abordagem autobiográfica. Você pode ter uma inspiração numa técnica de coleta da abordagem autobiográfica e, a partir daí, você dá a sua cara, né? É importante que se diga, inclusive, que você, para criar um caminho próprio, né? Você, para definir uma técnica de coleta sua, você precisa conhecer várias, né? Meu pai dizia isso, você precisa conhecer muito para você, primeiro, questionar alguma, ou você criar alguma que seja uma bricolagem de outras técnicas de coleta. E aí, essa responsabilidade do conhecer muito me assustou um pouco, e aí eu vou falar em tom de narrativa, viu? Essa fala é muito mais um bate-papo, por isso que eu acho interessante que Lu colocou, né? Se alguém se sentir com vontade de dizer alguma coisa, de perguntar, de comentar, a gente deixa à vontade, porque isso aqui tem a intenção de ser uma conversa, né? Uma conversa, até porque Lu tinha conversado comigo, que a intenção era exatamente falar da entrevista narrativa, e eu disse a ela, olha, eu vou falar sobre o que eu ia fazer, o que eu não fiz, e o que eu errei e o que eu acertei. Vou falar tudo, porque aí as pessoas ficam por dentro das coisas que podem ocorrer no decorrer do processo de utilização, né? Tanto da abordagem autobiográfica como da entrevista narrativa, e talvez possam consertar aquilo que eu me equivoquei e errei, ou que eu não deu tempo de eu fazer, né? Você disse aí, você trabalhou com as narrativas, eu cheguei a gravar as narrativas,
mas eu não usei as narrativas, não sei se você se lembra disso, eu não usei, não fiz análise das narrativas na minha tese, porque não deu tempo, aquela questão do tempo, né, que a gente negocia o tempo todo, nós, e agora para vocês ainda deve estar pior, né, que quanto mais passa o tempo, mais o tempo cronológico vai ficando complicado para quem está com a pós-graduação, né? Quem está no mestrado, no doutorado, numa especialização. E aí, nessa negociação que eu tive com a professora Meira Arapiraca, que foi quem me orientou, da Faculdade de Educação da UF, eu cheguei à conclusão que não daria tempo de eu analisar as entrevistas narrativas, mas cheguei a fazer 4 entrevistas, e é a partir dessa atividade de elaboração das narrativas que eu vou falar um pouquinho da minha experiência, trazendo algumas outras coisas que vocês vão ver no próximo slide, Lu, que você já pode passar aí, que é a questão do... Ah, não, antes eu sempre trago umas mensagens, né, que eu acho que estão casadas com o que a gente está falando, que trazem um pouco do que eu penso hoje, né? Adoro Jorge La Roça, gente, adoro Jorge La Roça. E foi também uma citação que eu utilizei uma mensagem que eu utilizei na minha apresentação de tese, né? Tanto essa primeira como a última que eu vou deixar à disposição também, então, que diz o seguinte, é daquele livro Habitante de Babel, Políticas e Poéticas da Diferença, que é um livro muito bom, inclusive, né? Serve para muita gente que está trabalhando em muitas áreas, né? Discute muito inclusão, né? Discute muito a questão da educação poética, né? Do travestimento discursivo, que foi uma coisa que eu puxei para o meu trabalho de tese, né? Então, quem tiver interesse, agora eu acho que é um livro raro de achar, assim, talvez só no estante virtual, alguma coisa desse tipo, né? A palavra duplica-se cada vez que se comunica. Por isso a comunicação, dizer-se palavra, não transporta o único e o comum, mas cria o múltiplo e o diferente. O dizer-se da palavra é, cada vez, um acontecimento único. Passa. Dar a palavra, então, é fazer com que as palavras durem, dizendo cada vez coisas diferentes. Olha que maravilhoso, né? Dar a palavra, então, é essa paradoxal forma de transmissão na qual se dão simultaneamente a continuidade e o começo, a repetição e a diferença, a conservação e a renovação. Carlos Scliar, né, também é o coautor desse livro, né, a citação de Jorge La Roça, e foi mais ou menos o que eu senti quando eu fui reler a minha tese, que é uma provocação de Lu e do grupo de vocês, foi fale sobre entrevista narrativa, e eu já não estava tão próximo da entrevista narrativa, estava muito próximo do memorial de formação ainda, porque trabalho lá no estágio supervisionado, eu trabalho com o memorial de formação, os alunos escrevem um memorial de formação desde o estágio inicial até o último estágio, né? Então é um material muito rico. Mas eu estava um pouco afastado da entrevista narrativa, eu digo, poxa, então eu vou fazer como o Jorge La Roça diz, aí vou dar a ler, né? Vou reler o meu texto, ver o que aparece para mim que não apareceu, né? E aí a gente vai se ressignificando, foi inclusive me despertando novamente o interesse de, poxa, é mesmo, rapaz, eu devia voltar a trabalhar com isso mais efetivamente, né? E aí já foi uma contribuição nesse sentido, porque já trouxe para mim o reestímulo, né? O estímulo de pegá-lo nas entrevistas, que foi uma coisa que Meire Arapiraca me cobrou, ela disse depois eu quero ver você trabalhando com as entrevistas narrativas do seu trabalho que você não utilizou, né? A coleta que você fez e não utilizou. Eu falei, poxa, perfeito, agora seria um momento para a gente resgatar isso. Né? Então, essa citação, ela diz muito, e também o que eu vou apresentar aqui é uma palavra, um modo de dizer, vocês podem também estarem complementando essa palavra, dando outros sentidos, né? Ampliando, rebatendo, né? O que eu estou trazendo, porque é uma perspectiva de leitura minha, né? Uma perspectiva de leitura minha
que já tem gente aí muito inserida nessa coisa da abordagem autobiográfica, né? O Lu falou aí alguns personagens que estão inseridas já, podem também estar contribuindo para esse diálogo a partir da experiência que tiveram com esse tema. Seguindo aí, Lu, o roteiro de fala ele vai caminhar. Eu tentei ser bem fiel, né, ao roteiro que eu propus aí, para não sair tanto não fazer muita digressão, né, que é uma característica, inclusive, da narrativa oral. Você começa a contar uma coisa e se não for tomar cuidado, você acaba se perdendo nas digressões. Que não é um se perder ruim, um se perder bom, né? Porque você puxa outros fios ali. Então, eu tentei fazer esse jogo do fio, das coxas de retalho, que é um pouco da tessitura, que é um pouco do que eu usei de analogia lá para minha tese. E se eu fugir algum fio aí perdido, vocês podem me dar uma cutucada que eu tento voltar. Mas eu tentei fazer esse roteiro para guiar, né? Assim como na entrevista a gente precisa de um roteiro, eu montei um roteiro de fala aqui. Né? A gente vai falar desse roteiro lá mais adiante. Então, de onde eu falo, os fios que me atravessam, Lu deu os fios que estão textualizados no currículo Lattes, né? Daquela forma. E aí cabe, talvez, a mim fazer alguma colocação que amplie aqueles fios ali, teça mais algumas palavras, né, em relação ao que foi dito. Então, a minha aproximação com a abordagem autobiográfica, na sequência eu vou falar primeiro de onde eu vim, depois a aproximação com a abordagem autobiográfica, depois entrar na entrevista narrativa, porque a abordagem autobiográfica vem antes, né, da entrevista narrativa, e por fim falar das experiências. Na verdade, essas experiências às vezes podem aparecer no decorrer da fala com as entrevistas, isso também não vai ser tão fiel assim, mas eu fiz isso para me organizar na fala e não perder tanto tempo, né? Embora eu seja um cara que gosta de falar, viu, Lu? Tem que me controlar aí, porque pode ser que eu fale até demais e tente passar um pouco desse tempo aí. Então, você pode me controlar mesmo. Eu lhe Então, seguro, não se preocupe, não. pois é. A gente tem de fala até umas 3h30, mais ou menos, 3h40, depois a gente abre para uma conversa. Beleza. Então, retalho 1, de onde eu falo, algumas coisas eu vou passar mais rápido, porque são coisas que contextualizam, mas que não precisam de um aprofundamento, a não ser que alguém peça esse aprofundamento, aí eu retomo depois. Como o Lu já disse, sou professor da UNEB desde 2010, né? Vou fazer 11 anos, já ia botar 20. De UNEB, campus 16 em Irecê, onde eu também participei um pouco, sempre nesse universo da extensão, né? A extensão me atravessou durante toda a minha vida, praticamente, né? Principalmente a minha vida acadêmica, né? Eu tive o privilégio de ser filho de uma referência em educação, né? Que era uma referência em educação, é ainda uma referência em educação, e trabalhava com projeto Paraguaçu, que está aí, mas o UFB em Campo, que é anterior, um programa, né, na verdade, da Universidade Federal da Bahia, com as comunidades da Bahia todas, né, e realmente a universidade chegou em vários lugares, inclusive agora, quando eu fui para Irecê, como professor da UNEB, eu conheci um sujeito lá que é interessante, se alguém puder pesquisar um pouco mais lá no Facebook, né, Pita Paiva, que é um cara que a gente já está em contato no nosso projeto de narrativas da oralidade, né? Que começou o projeto de narrativas da oralidade, ele começa em Irecê e se estende em Euclides da Cunha. A gente quer um pouco que identificar as pessoas, só que a noção de narrativas aí, Lu, não é só narrativas de contadores de histórias, é narrativas de formação, inclui muito mais coisa, né? Eu acredito, né? Até porque a minha linha é narrativa de formação, né? Formação que a gente fala, formação, narrativas de professores, narrativas de estudantes, narrativas também dos caras que contam os casos das suas regiões, né? Então inclui um pouco de tudo, cordel, vários gêneros populares que a gente
E lá em Irecê eu comecei com isso, tive a oportunidade de participar de duas edições de um evento de cordel que reuniu diversos cordelistas, né? Os cordelistas, eles iam para a universidade. Né? Ao contrário de Euclides da Cunha, a gente tem que ir atrás dos cordelistas. Né? Já em Irecê, o pessoal ia atrás da universidade, era uma coisa interessante. Né? E a gente começou esse trabalho das narrativas lá no campus 16, em Irecê, e se estendeu em Euclides da Cunha com mais dificuldade, porque a gente teve que ressignificar, né? Era outro lugar, mas continuamos com alguns participantes à distância hoje, no projeto, que o Pita Paiva é um deles, e que ele tem um livro que foi aprovado num edital, em que ele tem as histórias do local dele, que são, eu acho que é cada conto um canto, ou cada canto um conto, eu não lembro direito do livro, do título do livro. Né? Mas é um cara interessantíssimo para você seguir no Facebook, porque ele faz cada xilográfico, a narrativa xilográfica, né? É um tipo de narrativa, ele faz essas narrativas o tempo todo e usa na sala de aula, os alunos têm aulas para elaborar nessas narrativas de xilogravura, então é bem interessante, ele é um cara ativo, ele é um multipoeta, é um multiartista, né? Um poeta, é escritor, é cordelista, xilogravurista. E a gente teve a oportunidade de fazer um evento de cordel que contou com a participação dele. E ele é um grande parceiro da gente, inclusive fez uma xilogravura para a nossa camisa, na época lá em Irecê. Né? Mas o Narrativas ele estava precisando se ressignificar, e eu dei uma pisada no freio no projeto agora, e talvez esse contato com vocês venha alimentar um pouco o Narrativas, porque o meu grande amigo, parceiro de trabalho, que é o Orlando Freire Júnior, né? E aí eu dei essa volta toda para falar disso, ele entrou com essa coisa das narrativas populares. A minha intenção era entrar com as narrativas de formação, né? E a gente fez esse casamento no projeto, né? Desde Irecê até Euclides da Cunha, para que esse projeto não ficasse restrito a uma área. Então, está restrito à linguística, restrito à literatura ou educação. A gente sabe que as narrativas elas têm uma múltipla potencialidade. Então, elas são pós-disciplinares, elas não são disciplinares, né? A gente é que cria esse artifício para tentar classificar, para tentar limitar um pouco da ação de análise, né, de entendimento, de pesquisa, etc. Mas a gente sabe que ela é pós-disciplinar, é mais do que disciplina, né? E aí, eu e Orlando, a gente entrou com esse espírito no projeto Narrativas da Oralidade. A gente entrou, poxa, vamos tentar abarcar tudo, né? É claro que vai haver uma dificuldade de compreensão dos participantes no início, a gente vai ter que estar também conversando um pouco, muito sobre o que é o projeto, como funciona, né? O que a gente tem intenção, qual era a minha linha, qual era a dele, que hoje a gente já está se misturando, já está tentando entender, compreender. Então, qualquer outro projeto que vá nessa linha me interessa, porque é uma oportunidade de eu aprender, né? Com essa parte da minha formação acadêmica que eu não tive muita vivência, né? Aí entra outras coisas, né? Entra a questão de como estava o curso na época, como era o Instituto de Letras da UFBA na época, eu fiz letras na UFBA, né? Quantos professores estavam atuando de fato, quantos não estavam e tal. Entra uma série de coisas para você contar como foi a sua formação acadêmica. Um dia eu vou escrever sobre isso, não agora. Né? Não vou falar disso agora. Mas essa é uma linha. Professor da UNEB, volte lá aí. Participante dos projetos de extensão, já falei. E o programa de formação, que é um projeto de formação de professores, né? Uma parceria da prefeitura, na época, com a Faculdade de Educação da UFBA. Formação, na primeira turma foram 96 professores, ou 98, né? Foram 98 professoras e dois professores. E na segunda turma foi menos, um pouquinho, 28, 27, né?
E a intenção era exatamente dar a graduação em pedagogia para essas professoras, né? Porque era respondendo à lei, né? Uma demanda da lei na época. E o currículo era diferenciado do Projeto Salvador, né? A leitura escrita atravessava o currículo como um todo, né? O estágio era pensado de outra forma, né? Porque era estágio de quem já atuava. E aí foi pensado numa estrutura bem interessante. Aí depois, quem quiser mais detalhes, eu não vou falar tanto do Projeto Salvador, vou falar somente que quando eu retomar a tese, um pouquinho do que eu pensei para a tese e do que eu pensei para coletar os dados do que eu queria na tese, né? Mas esse programa era um programa de formação, né? Um projeto de formação, contava com a coordenação de Meri Arapiraca, tinha outras pessoas que participavam, né? Inclusive colegas minhas, amigas que estão aí, né? Também participaram do projeto. Eu fui responsável por orientar algumas professoras na construção do memorial de formação. Foi aí que me despertou para esse tema, né, de buscar um estudo sobre o que eu via nos projetos, nas escritas dos memoriais, no que eu conversava com as professoras acerca da formação delas, né? Então, isso me interessou a pesquisar nessa linha e a entrar na abordagem autobiográfica que mais adiante eu vou falar. Pode passar. Aí eu fiz uma brincadeira aí. Esse aí vai ser o retalho 2, aproximação com a abordagem autobiográfica. Você pode passar o próximo, onde eu vou falar sobre o trabalho da tese e o exercício da entrevista narrativa. Aí eu marquei primeiro a abordagem autobiográfica, a disciplina da abordagem autobiográfica e formação de professores, que foi uma disciplina que eu fiz no projeto de tese, né, com o professor Eliseu Clementino, a professora Jane Adriana e a professora Verbina Rocha, né? Justamente eu fiz para quê? Para poder conhecer um pouco mais sobre a abordagem autobiográfica. Eu percebi que eu ia ter que estudar sobre isso, porque em conversa com Meire, ela me disse, você tem que procurar Eliseu. Eliseu é o cara referência na UNEB que estuda essa área da abordagem autobiográfica. E se você for usar, você vai ter que procurar ele. Aí eu me inscrevi no componente dele, justamente para pegar um pouco dessa parte teórica, já que eu já conhecia alguma coisa da orientação dos memoriais, da elaboração dos memoriais, através do processo de orientação mesmo, né? Processo de vivência prática do negócio, né? E aí eu comecei a ler alguns textos literários, né? Eu me lembro que eu comecei a me formar nesse sentido, né? Primeiro pegar um pouquinho dos textos literários que são autobiografias, né? Ou que são biografias, né? Por exemplo, eu peguei o memorial acadêmico que Magda Soares escreve, né? Para uma seleção, que é um outro tipo de memorial, mas ela faz um memorial bem literário, com um viés literário, né? Um grande ganho, né, para o gênero acadêmico memorial de seleção, porque memorial para uma seleção é um cargo, né, geralmente um pouco mais formal, né, e ela conseguiu fazer uma coisa mais literária e depois transformou em livro, então ficou bem interessante. Eu usei, inclusive, isso na formação das professoras lá, elas me perguntavam como é que escreve memorial, como é que começa isso? E aí a gente fazia algumas dinâmicas, né, eu me lembro que a Ana Paulinha, né, participava muito desse processo comigo, né. Vamos fazer uma sessão de leitura de textos que tenham esse viés do memorial, né, das memórias, etc. E aí as professoras foram aos poucos entendendo o processo, né, mas foi um processo complicado, porque você escrever o memorial à medida que você vai vivendo a situação não é normal, era uma peculiaridade do Projeto Salvador, né. Elas só tinham a questão da lembrança quando se tratava
de lembranças relacionadas a o tempo de estudante, professora antes do curso de formação, né? Aí eram lembranças. Mas em relação ao que acontecia no curso, aí não tinha, a tendência delas era escrever em forma de relatório, né? Aconteceu isso, tudo foi importante. Aí vai escrevendo tudo. Eu dizia, não, nem tudo é importante. Vocês às vezes acham que tem importância, mas tem umas coisas que são mais relevantes que a outras, né? E aí a gente foi trabalhando isso. Mas a abordagem, pode passar, Lu, a abordagem autobiográfica, eu tive algumas notícias, né, do que, de como esses estudos caminharam com o tempo e como eles chegaram até hoje. Confesso para vocês que foi uma dificuldade aprender tudo, porque foi muita novidade em pouco tempo, né? A gente tem pouco tempo, a disciplina é de 45 horas, né? E aí você tinha poucas condições de estar aprendendo tudo, mas eu sou um cara que gosto muito de ler, né? Não é à toa que eu estou em letras, fiz letras, mas eu tenho, acho que eu acho que eu tenho compulsão por leitura, né? Que eu gosto de estar lendo o tempo todo. Então, quando eu quero conhecer alguma coisa, eu gosto muito hoje na nossa sociedade, os vídeos também são bem-vindos, né? Então, a gente assiste muito vídeo sobre as coisas e conversa muito com quem pratica também, com quem faz. Então, eu tive trocas com a professora Patrícia, né, na época de Irecê, não estou lembrando o sobrenome dela, mas eu me lembro da cara, do rosto dela. Patrícia, ela também pesquisou no mestrado usou a abordagem autobiográfica, e aí fui trocando figurinhas com ela, né, trocando figurinhas com o próprio Eliseu, lógico, mas Eliseu tem um tempo dele, né, não é um cara que atende na medida do tempo dele, mas ele faz muita coisa ao mesmo tempo. É um cara hiperativo, né? Ele não no sentido do diagnóstico, hiperativo no sentido que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? E faz bem, né? Na área dele e fora da área também. Então eu fiquei sabendo, né, que era um movimento que vinha, né, de transformação na pesquisa, transformação de paradigma. A gente tinha um paradigma positivista e depois a gente vai ter um paradigma que Erivelto Moreira e Luiz Gonzaga Calef, eu não sei se Lu conhece esse livrinho aqui, Metodologia da Pesquisa para o Professor Pesquisador. É um livro meio raro também. Você acha lá na estante virtual, você acha, né? Eles falam essa mudança de paradigma e eles incluem todas as correntes de estudos que não são correntes do positivismo num paradigma único, que é do interpretativo. Né? Ele diz, ali se encaixa tudo. É um paradigma interpretativo e é um paradigma positivista. Então, há um movimento nesse sentido do paradigma interpretativo, né? Que vem tanto na sociologia como na história, né, e na antropologia. Então, vem todas as disciplinas, todas as áreas de atuação humana e que apontam para a utilização de outras fontes para pesquisa, né? Então, isso é que eu fiquei descobrindo a importância dos documentos pessoais, a importância das narrativas orais, a importância da narrativa como uma fonte de pesquisa. Ela começa lá em 20, 30 mais ou menos, e depender da área que você vai, né, ela chega em 60 na sociologia, etc., na história, com a nova história. Inclusive, um colega meu era de história na época que eu fiz o curso o projeto Paraguaçu, lá na extensão da UFBA, e ele já vinha com essa conversa da história vista de baixo, né? A história dos oprimidos, a história de quem nunca contou a história, né? A história oficial. Então, aí eu já fiquei interessado desde ali, né? Em conversa, que a extensão tem essa vantagem, né? Quando a extensão é feita com várias áreas de atuação, e meu pai valorizava isso, de trazer estudantes de várias áreas, colegas de várias áreas, a gente vai trocando também figurinhas. O que você está estudando na sua área?
que tem de novidade lá, o que tem na sua? E a gente vai debatendo sobre isso, e lá eu já descobri a questão da história vista de baixo, o Burke, né? E aí eu fui tendo uma consciência de que esse movimento, ele começou em 2030, mas ele parou por causa da guerra, né? Voltou as pesquisas a valorizarem o quantitativo, e depois a gente retoma a uma espécie de um retorno para essas narrativas, né, esses documentos pessoais como fonte de pesquisa. E é isso que vai alimentar o surgimento da abordagem autobiográfica no Brasil, né, e mais especificamente na área de educação, que é um pouco mais para frente. Né, pode passar, viu? E aí aparece uma coisa que é interessante quando eu tive contato com esse componente. O Eliseu, Jane Adriana e a Verbena, eles fizeram um material, um módulo, né, com os textos, e alguns textos são bem raros, porque são textos de franceses, que tem tradução, né, às vezes textos em espanhol, e que o Eliseu, ele tira a cópia, né, para não prejudicar o livro, né, não empresta livro para a gente, mas tira a cópia, faz o módulo, e aí depois a gente tira a cópia da cópia dele. Até hoje eu tenho esse módulo é uma preciosidade. Se eu pudesse compartilhar com vocês, eu compartilharia, né? Mas eu não tenho aquela habilidade de transformar tudo em PDF, eu não tenho não, só se eu pedir alguém fazer isso, o pessoal fizer. Porque tem um livro que é raro, que fala inclusive sobre entrevista narrativa, eu não vou trazer muita coisa dele, porque ele é bem detalhista, caberia uma fala de mais tempo, né, para ele. Mas eu posso apresentar o livro depois para vocês, e é uma raridade, uma coisa rara que ele tinha com tirado xerox, né, em módulo, e passou para mim, eu tirei e guardei até hoje, está aqui bem guardado, tanto o módulo do componente, quanto esses livros que ele faz questão de guardar, né. Porque foi nesse módulo que eu comecei a ler os textos sobre as pesquisas, o caminho que as pesquisas em educação estavam tendo nessa área da abordagem autobiográfica, e a gente sabe que a gente tem mania de modismo, né? Começa todo mundo a pesquisar na abordagem autobiográfica, vai todo mundo junto, e a coisa banaliza um pouco. Então tem um risco da banalização. Então o Eliseu chamava muita atenção do rigor na questão tem gente dizendo aí que tem livro raro aí já no chat, né, Lu? Tem livro de La Roça aí raro que o pessoal já encontrou aí, parece em algum lugar. Então, eu comecei a perceber o perigo de trabalhar com abordagem autobiográfica, e isso me deu um certo receio. Eu falei, poxa, será que eu vou conseguir ser rigoroso, não no sentido positivista da palavra, né? Mas mostrar já criei uma expectativa naqueles que pesquisam sobre abordagem autobiográfica há muito tempo. Será que eu vou conseguir responder à altura, né, nas minhas pesquisas da tese? Então, eu fiquei um pouco preocupado com isso. E um dos textos que eu li foi de 4 autores, entre eles Eliseu, o grupo de Gênero e Educação, né, que pesquisa nessa área de docência, gênero e educação, e junto à autobiografia, que é Belmira Bueno, Catani, né, também. Então, tem as autoras e o Eliseu junto que pesquisaram e escreveram um texto a partir do CIPA, que é o Congresso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, que já teve várias edições e que também firmou, de certa forma, firmou os estudos na área autobiográfica, né? Junto com as associações, a constituição das associações, dos grupos de pesquisa, né? Esse ano o CIPA foi online, né, Lu? E esse ano eu não participei, não.
mas eu estou querendo voltar, né, a participar. Mas o CIPA, ele também produziu muita coisa, produziu textos das pessoas que submetiam, né, livros resultantes disso, e os próprios anais tinham pesquisas também. E aí, o que esses 4 autores fizeram, autoras, né, porque a maioria é mulher, elas construíram um artigo falando sobre a linha das pesquisas na área autobiográfica em graduação e em pós-graduação, né? Questionando exatamente como é que as pessoas tinham se apropriado dos conceitos, se apropriado da questão teórico-metodológica e como isso tinha, qual era a implicação disso para o cenário da pesquisa autobiográfica. E algumas críticas foram feitas, evidentemente, de gente que pegava a narrativa só para ilustrar, né? Que é um perigo que a gente acaba correndo. Então, isso é um cuidado. É claro que um grupo de pesquisa como o de vocês, em que o foco é o sujeito produtor e o foco são as produções desses sujeitos enquanto contadores de histórias, eu acho difícil acontecer uma coisa dessa. Mas tem gente que está em outra seara lá, né, e termina pegando, abraçando a abordagem autobiográfica, mas com a intenção de ilustrar, poxa, a construção é toda teórica antes, né? E aí no final vou mostrar aqui como é que eu fiquei com medo danado de minha tese ir nessa direção, né? Eu falei, eu não quero fazer isso, eu quero que elas já vinham conversando e dialogando comigo do ponto de vista teórico, já que o memorial de formação do Projeto Salvador, que foi uma das coisas utilizadas por mim, ele trata também da parte descritivo-narrativa, né? Que ela contando a história dela de formação, a história familiar associada à formação, mas também a história com os teóricos, com os temas de preocupação dela a partir da escola, da vivência da escola. Então, na medida do possível, eu também já trazia alguma coisa da reflexão teórica que as professoras faziam, e elas estavam atravessando meu trabalho juntamente comigo. Eu era mais um sujeito envolvido na construção, na co-construção da tese. Né? Então, o perigo do modismo me assustou, mas, ao mesmo tempo, me colocou uma responsabilidade de ser mais rigoroso, no sentido de ler um pouco mais, de perguntar um pouco mais, de conversar mais do que o componente que eu vivenciei com os 3 professores. Aquilo ali não era suficiente. Né? Era necessário, mas não era suficiente. Pode passar, Lu. Aí, gente, eu percebi, vocês já devem saber disso, né? Vocês estudando as narrativas, que a narrativa tem esse potencial que eu já falei, coisa da pós-disciplinar, é pós-disciplinar, né? E é potente no sentido de que a narrativa é ao mesmo tempo um fenômeno. Eu adoro essa colocação de Abraão, né? Alguém queria falar? Eu vi um microfone aberto, não, né? É um método de investigação e a ressignificação do vivido. Né? Então, ao mesmo tempo que ele é um fenômeno singular, porque ele aparece num contexto específico, né? E não há possibilidade, embora a própria Maria Helena Abraão ela fala da possibilidade não de generalizações no sentido que a gente conhece do positivismo, mas de você estar trabalhando o coletivo, não é nem a generalização, é o coletivo naquelas narrativas, né? Porque as narrativas, elas abrangem o singular, né, o que o cara vivenciou, e ao mesmo tempo o coletivo, vocês vão vivenciar isso mais do que nunca no projeto de vocês. Né? Os contadores de história, eles às vezes reproduzem ou contam histórias que têm um viés coletivo de transmissão, né, da narrativa, e ao mesmo tempo individual. A maneira dele contar é a maneira ímpar, né, de ele representar, a performance dele é diferente. Então, a narrativa como um fenômeno, ela é singular, ela não pode ser igual. Ela é o que caracteriza o texto, o enunciado como enunciação. Ele só vai aparecer naquelas condições, e eu vou explicar isso depois, como uma coisa que me prejudicou lá na gravação das narrativas, da entrevista narrativa, né? O método de investigação é um método de investigação, porque você vai colher algumas coisas que
dizem respeito, eu já falei, tanto do individual como da história coletiva de uma comunidade, né? E é uma coisa que é ressignificada, não existe essa coisa, é o real, tá longe do real. Não, o real é construído pelo cara que conta, né? A narração, pela narrativa dele. Então, é sempre uma ressignificação. O cara vai contar uma vez para você, se você for gravar de novo, ele conta de outra forma, já é ressignificado, já não vai ser do mesmo jeito. Nesse sentido é que é o fenômeno também. Então, é uma boa sacada de Maria Helena Maria Helena Mena Barreto Abraão, porque ela coloca essas 3 características que eu visualizo na narrativa. E, nesse sentido, é uma potência em matéria de pesquisa. Você nunca vai... Eu não vou esgotar as narrativas escritas que eu colhi dos memoriais de formação lá no Projeto Salvador com a minha tese de maneira alguma. Eu sempre vou ter alguma coisa a mais para investigar, muitas coisas a mais para investigar ali. E o próprio sujeito, ele pode olhar para a sua própria narrativa em outra posição, né, e ter uma relação de ressignificação aí, diferente também, né, depender da posição de sujeito que ele vai ocupar. E foi uma coisa que eu valorizei nas análises lá também. Pode passar, Lu. Vou ver se eu dou uma agilizada. Nessa parte eu vou dar realmente uma agilizada, que eu vou falar do trabalho da tese, que eu já comecei a falar para vocês, né? Na verdade, já fui colocando, pode passar, Lu. E aí eu só vou dar uma passada. O título da tese é esse, quem quiser procurar lá no repositório da UFBA acha, né? Fio a fio, como as professoras do Projeto Salvador testem suas formações. O grupo, acabei não falando no Gelim, mas o Lu falou, né? O grupo de linguagem e educação lá da FACED, com as queridíssimas, né? Vocês queridíssimas também, viu? Lu, Rose, que está por aí, não sei se está por aí hoje, mas que está num grupo também. Eu acho que a Ana Rita participou também, não. Não, a Ana Rita foi da FTC, né? Ana Rita teve a tese validada por Meire, que está no Gelim, né? Que a Ana Rita fez fora. E aí, o Gelim está com a pesquisa, está dentro da linha de pesquisa Filosofia, Linguagem e Praxis Pedagógica, que é a linha da Faculdade de Educação, com os saudosos Miguel Bordas e Dante Galef, né? E as saudosas do Gelim, Meire, que é a minha orientadora, Lícia Beltrão e Dinéia Sobral. Se eu não falar delas, minha filha, aí tem problema, é melhor falar de todo mundo, né? Seguindo aí, então esse foi o tema, pode segui-lo. E aí a intenção, eu botei rapidamente só para ler, né? Compreender como as professoras dão sentido à construção do ser professora, a partir da conexão entre saberes acadêmicos e não acadêmicos, que é uma coisa que eu ouvi lá no projeto de vocês também, no grupo de vocês, né? A questão da negociação entre saberes acadêmicos e não acadêmicos, não numa relação de superioridade de um para o outro, que é uma coisa que a gente trabalhou lá na extensão na UFBA, né? Que está trabalhando lá no Narrativas da Oralidade, que eu trabalhei na tese que vocês vão trabalhar no projeto de vocês. Então, a gente está bem sintonizado nesse negócio. E usando como dispositivo as narrativas orais escritas, porque a minha intenção inicial era utilizar as narrativas orais. Pode passá-lo. E aí a concepção de ser professora, eu ia avaliar segundo, olha qual a complexidade para você avaliar isso, né? Vários processos identitários envolvidos aí. Que a análise do discurso chama de posição de sujeito, né? Então, Luciene, ela tem várias posições de sujeito, como professora, como estudante também, se estiver fazendo algum curso, né? Alguma pós-doutorado, né, Lu? Então, ela está em várias posições de sujeito, como mulher, né? Então, a análise do discurso vai explicar a produção do texto a partir dessas diversas posições. E eu analisei as professoras, o ser professoras para elas, nas posições de estudante, no tempo em que ela era lá da escola, né? Estudante no curso de formação, no Projeto Salvador, né? Professora antes do curso de formação e professora durante o curso de formação e depois do curso de formação. Então, olha quantas posições aí envolvidas,
né? E essas posições interferem num pensar o que é ser professora, porque antes do curso elas pensavam de uma forma, durante o curso iam pensando de outra, e depois já iam amadurecendo algumas coisas que não amadureciam enquanto estavam no curso. Então, veja a complexidade de você trabalhar nessa linha do interpretativismo, né? Na questão da diversidade, né? De posições. E o professor também lidando com saberes acadêmicos e não acadêmicos, já que o Projeto Salvador ele trazia os saberes não acadêmicos para o currículo, né, de pedagogia. Foi um currículo que trouxe, por exemplo, o movimento hip-hop, né? As professoras conheceram um pouco e desfizeram alguns preconceitos em relação ao movimento hip-hop. Conheceram a complexidade. Inclusive, o professor foi Nelson Maca, né? Que é muito bom, né? Foi uma experiência muito boa, né? Para mim, eu também aprendi muito nesse curso, né? Foi uma aprendizagem. Um dia eu ainda vou escrever sobre a minha aprendizagem, mas enfim, também é projeto futuro, né, Lu? Próximo slide, Lu. As perguntas foram variadas também, como as professoras mobilizam saberes produzidos durante e após o curso para construir sentidos acerca das experiências de ser professora, como se relacionam com as diferentes posições de sujeito nessa produção de sentido, que palavras tecem para atribuir sentidos à formação e qual a potência das narrativas escritas e orais para a formação. Então, muita coisa. Eu não sei se eu respondi isso tudo, mas a pergunta foi feita, o trabalho foi feito também. E aí, no próximo slide, eu falo do que eu usei para coletar, né? E aí já interessa um pouco mais a gente, já está chegando na parte da entrevista narrativa. Os memoriais eu não vou falar muito, mas é uma forma também de narrativa. E que foi coletada durante o curso, né? Porque ela foi escrita durante o curso. E a entrevista narrativa ela foi produzida já para pós-graduação mesmo. Não foi durante o curso, eu já fui escolher, criar critérios. Inclusive, os critérios que eu criei foram de serem minhas orientandas. Na época eu disse, pode isso, Eliseu? Eliseu, é claro que pode, meu filho. Porque eu estava querendo tirar as que foram minhas orientandas. Falei, não, essas aqui não podem, porque olha o nosso pensamento como é, né? Que elas são muito envolvidas comigo e tal. Eu não quero, não. Mas aí o Eliseu disse, é justamente por isso que você tem que escolhê-las. E também por conta da disponibilidade, que foi um critério, né? A familiaridade, a disponibilidade, a facilidade de contato com elas, isso ajuda também na questão da entrevista narrativa. Lu, pode passar, que eu acho que aí já entra na entrevista narrativa propriamente dita. Eu botei ali, circulei exercício de entrevista narrativa com educadores baianos que marcaram a educação baiana. Vocês vejam que eu voltei ao retalho 2, porque tudo aquilo que eu falei era associado à abordagem autobiográfica e formação de professores, que era a partir do componente, depois falei da minha tese, e agora voltei para a abordagem autobiográfica e o componente, porque ele gerou um exercício de entrevista narrativa. A gente teve que fazer uma entrevista narrativa com uma educadora baiana, que no caso foi Lícia Beltrão, né? Com a educadora baiana, que marcou época, etc., né? Que a gente acha que tem uma importância dentro do cenário da educação na Bahia. E a gente escolheu Lícia Beltrão, eu falei a gente, porque foi eu e mais duas estudantes, né? Mas antes de falar dessa entrevista narrativa, de falar sobre o exercício de entrevista narrativa, eu vou falar sobre a entrevista narrativa, né? Um pouco do que precede isso, para depois falar das experiências. Lu ia falar sobre isso, né, Lu? Você levantou a mão e ia falar sobre isso. Então, passando, o retalho 3, ele vai falar sobre a entrevista propriamente dita, né? Que é uma técnica de coleta de dados, vocês sabem. Há autores que denominam, inclusive, como metodologia da pesquisa, método de pesquisa na entrevista narrativa. Eu considero uma técnica de coleta de dados, né? Mas tem uma concepção toda aí que atravessa, e no caso de vocês vão utilizar como coleta, mas também vai ser um método de pesquisa, né? Que vem junto com a questão da coleta, além da coleta de dados.
São entrevistas não estruturadas, elas vão responder, elas vão ser contrárias à questão, vão ser uma resposta àquele formato da pergunta e resposta, né, que a gente conhece de entrevista. Ou seja, a entrevista narrativa ela vai romper com isso. Ela vai criar uma entrevista, há quem diga que é semi-estruturada, eu considero não estruturada mesmo, né, aberta, entrevista aberta. Embora você possa usar ou não a questão do guia de entrevista, né? Aí a gente vai falar do guia mais adiante, mas você pode usar outros artifícios para estimular o cara a contar, inclusive imagens, né? Como um guia de entrevista, você pode lançar mão de imagens, você pode lançar mão de uma história, né? Tem aquele livro do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, né? Que é bem interessante, é uma relação do menino com uma idosa e que a gente utilizou lá em Euclides da Cunha, na oficina com os idosos da UAT. As meninas utilizaram as minhas monitoras e provocou narrativas. Então, foi um detonador de narrativas, foi um processo de inicialização, que a gente vai ver lá que tem toda uma estrutura que Sandra e Martim apresentam, os autores, e que não assim, é um roteiro, né, mas é passível de negociação. É um roteiro para quem já fez muitas entrevistas. Um dos autores fez, acho que mais de 30 entrevistas, né? E aí, a partir dessas entrevistas que eles fazem, eles constroem um roteiro para o pesquisador iniciante caminhar nessa linha. Mas eu posso dizer a vocês que, na prática, eu não segui à risca esse roteiro. Né? Não tinha como. E aí eu vou dizer um pouquinho também depois por quê. Mas a entrevista não estruturada, ela tem um foco na perspectiva do informante, que é mais importante é o informante. Você não aparece tanto. Então não adianta, viu? Não adianta você querer ser atração na entrevista narrativa, porque não é a sua vez, é a vez do informante. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a nossa tendência é construir uma conversa, e às vezes essa conversa fica uma co-construção mesmo do texto, e o outro talvez se iniba, inclusive, para a produção da narrativa. Então, pauta-se no contar e escutar histórias, óbvio, né? Contrasta perspectivas, porque você pode utilizar vários informantes, então você vai ter perspectivas diferentes de histórias, por exemplo. Às vezes é a mesma história, mas a perspectiva é diferente, porque cada um conta de sua forma, às vezes conta com uma ideologia diferente, etc., né? E às vezes vai contra a sua perspectiva. Olha o cuidado que você tem que ter como um entrevistador, né? Então, de você não rebater na hora e querer questionar o cara, porque não é da sua linha ideológica. Então, você termina sacrificando a entrevista porque vai numa perspectiva diferenciada da sua. Constitui uma cosmovisão particular, obviamente. Os autores que eu falei são esses aí, o Jovo Shelovich, que eu não sei se pronuncia assim, é Sandra, né? E Bauer, Martin Bauer, que eles estão num livro que eu vou mostrar no final do encontro, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler, né? Eles falam sobre entrevista narrativa, exatamente. É um texto sobre entrevista narrativa. Mas eles estão dentro de um livro maior, que fala sobre metodologias da pesquisa em educação. Aí depois eu vou mostrar. Pode passar, Lu. Só para a gente não... Aí, gente, não sei se dá para enxergar direito, essas são as fases que eles classificaram como as fases da entrevista narrativa, né? Que é a preparação, que é a exploração do campo, e a formulação de questões exmanentes, né? Eu já vou falar o que é questão exmanente. Essa fase de preparação, inclusive, às vezes leva mais tempo, porque você precisa criar uma familiaridade, tanto com o contexto, como com o sujeito, né? Então, às vezes, você tem que ir só para conversar com o cara, informalmente, antes de você gravar a entrevista. A gente fazia isso, eu já estou adiantando que eu vou falar depois, porque aí quando passar lá, a gente já passa. A gente fazia isso no projeto do UFB em Campo,
né? A gente não classificava a nossa entrevista, não colocava etiqueta na entrevista, mas era uma entrevista que se aproximava da entrevista narrativa. Eu acho que não era exatamente uma entrevista narrativa, mas ela tinha esse momento de preparação no campo, né? De conversa com o cara, ia 2 vezes, dizia que queria entrevistar ele um dia, né? Mas aí conversava, criava uma familiaridade para poder... E as questões exmanentes são as questões que são dúvidas suas como pesquisador, que partem de você. As imanentes são as que partem da narrativa e da visão do sujeito que está narrando. Então, o cuidado que você tem que ter é para não sobrepor as suas perguntas exmanentes em cima das imanentes, que são aquelas... Inclusive, a orientação que eles dizem é para traduzir as perguntas exmanentes em imanentes quando for possível. Quando for possível. Quando você vê que o cara está contando a narrativa e que uma dúvida que surge durante a contação e durante a fala do narrador tem a ver com uma pergunta que você tinha antecipadamente. Mas aí ele fala do cuidado com a linguagem. Você não pode falar com a sua linguagem. Porque às vezes a gente usa muito a linguagem acadêmica. Eu vivi isso também lá no projeto do UFM em Campo. Que às vezes eles não entendiam a pergunta, porque a gente formulava do nosso jeito acadêmico de falar. Não é que a gente vai perder as nossas características como acadêmicos, mas a gente precisa, em certa medida, negociar para ser mais direto possível, mais compreensível possível na nossa fala. Diga, Lu. Ô, Tico, na minha cabeça, a entrevista narrativa tinha uma pergunta só, norteadora, no início de tudo. E depois qualquer intervenção nossa, né, qualquer outro desdobramento de pergunta surgia a partir da fala do sujeito que estivesse contando para nós. Então, quando a gente preparou os instrumentos aqui do Cacimba, a nossa entrevista tem só uma pergunta. Ô, seu João, me disseram que você é um contador de histórias, é verdade isso? Então, diz pra gente aí quando é que isso começou e como é que né, que o senhor chegou até aqui, todo mundo dizendo que o senhor é o contador. Conta aí para nós dessa história desde o início. Pronto. Aí a gente joga isso no peito de seu João, a câmera tá ligada, aí seu João vai-se embora. E aí, de vez em quando, pode haver uma intervenção de acordo com aquilo que seu João está trazendo, mas não estava no script previamente preparado, porque eu achava, pelas coisas que eu tinha visto e tal, e até pelas próprias conversas com você, que a entrevista narrativa, quanto menos a gente se metesse, quanto menos a gente botasse a colher, né, na fala de seu João, mais rico, mais limpo seria esse texto que vem de lá para cá. Procede ou estou equivocada? Procede perfeitamente, é isso mesmo. Inclusive, depois, se você for olhar lá na iniciação, eles dizem que a fase mais importante é essa de iniciação, porque é a formulação do tópico inicial para a narração. Se você formula mal, nem começa, ou começa mal, não desenvolve, né? Então, assim, nem propriamente essa primeira formulação, ela não necessariamente ela é uma pergunta. Você vai ver como é que eu trouxe no meu guia. E depende muito da relação que você construiu lá na fase de preparação com o sujeito. Eu, por exemplo, botei uma coisa até um pouco diretiva, assim, no meu guia de entrevista narrativa para as professoras, porque elas já me conheciam, já tinham uma facilidade de compreender, já sabiam qual era o espírito da entrevista, diziam que não precisava seguir a ordem que eu estabeleci lá, que era uma coisa que era só para ela ver no início e depois ela esquecer mesmo e começar a contar, entendeu? E que as perguntas são o mínimo possível lá, narração central, que é a parte onde só para voltar um pouquinho, na iniciação você pode ter um emprego dos auxílios visuais também. Você poderia falar com o seu João e mostrar alguma coisa que para ele tem uma característica de recordação e de estímulo narrativo, mas aí precisaria conhecer o seu João de fato, para poder não entrar numa armadilha de você oferecer um estímulo imagético e isso não render, ou trazer, sei lá, uma dor para o cara e o cara, né, a entrevista correr para outro lado, né, que foi o que aconteceu com Lícia Beltrão. Lícia Beltrão extremamente afetada com a coisa da fraude no Enem, né, na época. A gente só tinha aquele dia para marcar com ela, porque é outra coisa importante, gente, precisa negociar com quem está com você para fazer a narrativa, para ter outros tempos, porque a gente não pode reservar um tempo só, porque acontece várias coisas, acontece do ruído atrapalhar, acontece de não gravar, você achar que está gravando e não grava, né?
Acontece da pessoa estar com um estado emocional ruim, né? E aí você precisar voltar para gravar, né? A gente manteve a entrevista, né? Inclusive dizendo que tem um sentido. Essa coisa dela ficar afetada com uma fraude na educação significa que realmente ela é envolvida com a educação. Então, tem um sentido para análise do discurso, não é uma coisa, sabe? Ah, deu errado, não era o que eu queria. Porque a gente conhece Lícia, a gente sabe a potência que Lícia é falando, né? E ela só ficou voltada para uma temática. Mas acontece isso, a gente precisa também ter um espaço para... Eles, inclusive, falam que a entrevista narrativa você pode gravar mais de uma vez. Você pode gravar uma vez, depois você pode gravar a segunda vez, querendo buscar outra coisa que não foi desenvolvida na primeira narrativa, né? Então, é exatamente isso, Lu. Agora, não precisa ser uma pergunta, pode ser uma afirmação ou um roteiro pequeno que diga um pouco do que você quer e o cara lá organize a forma que ele quiser. E aí você tem que dizer, olha, não precisa falar nessa ordem, é a ordem que você lembrar aí, a ordem que você quiser, dependendo da proximidade que você tem. E durante a narrativa você vai realmente reforçando isso, né? É uma coisa só de manter a função fática, né? Só de manter o contato. Pergunta muito pouco, porque senão você encaminha, nem juízo de valor, né? E às vezes você tem que esperar para encerrar na narração central, você tem que esperar o sinal de término, que ele chama de coda lá, né? Que é o sinal de finalização da narrativa. Então, se o cara fala assim, é isso, né? É isso que eu tinha para falar, é isso que eu tinha para contar. Então, ele está dando um sinal de que ali encerrou para ele, né? Você não pode cortar o cara do nada e dizer, não, agora deu minha hora, pegar as coisas e ir embora, né? Porque aí você prejudica a entrevista narrativa. Então, você tem que ir no ritmo do contador, do cara que está fazendo o depoimento para você, ou que está fazendo a narrativa para você, né? Aí, depois, você pode, na fase de perguntas, que ele chama, ó, somente o que aconteceu então, não dar opiniões ou fazer perguntas sobre atitudes, não discutir sobre contradições, você vai ver contradições, né? Durante a fala do cara, ele fala uma coisa lá, depois lá adiante ele diz outra coisa, tem umas contradições, mas se você ficar apontando as contradições, o cara se inibe, né? E aí já era. Já era a relação, inclusive, do pesquisador com o produtor da narrativa. As perguntas do tipo porquê, né? E de perguntas exmanentes para imanentes, que é aquela coisa que eu falei, perguntas que surgem durante o processo, que é que você falou, que não estão previstas, mas que de repente aparecem assim para você, né? Eu não segui isso aqui tão à risca assim não, viu, gente? Eu coloco como roteiro, mas para mim, que tinha uma proximidade com as professoras, foi muito difícil eu me colocar na situação de um cara neutro, praticamente, neutro não, mas silencioso e deixar elas produzirem as narrativas o tempo todo. Eu confesso a vocês que em alguns momentos eu devo ter, e é pior que a gente não tem consciência, só tem consciência depois que ouve, né? Que interferiu em alguns momentos, mas interferiu o mínimo possível, eu consegui interferir o mínimo possível. Até porque interessa, a história quando interessa, você tende a escutar mais do que falar mesmo. Mas é um roteiro, exatamente, é um roteiro, né? Aí tem aquela fala que você faz depois que desliga o gravador, né? Aí você começa a conversar informalmente, é até um sinal para você ver se você teve uma intimidade, se o cara gostou do seu processo de condução, né? Porque se ele conversa depois e discute outras coisas, significa que ele se sentiu à vontade com você. E você pode anotar algumas coisas que não ficaram escutadas, né? Mas que ele falou lá e que são importantes para você fazer análise depois. Eles aconselham a fazer anotações, eu tinha esse caderninho também, como um diário de campo, né? Da entrevista. Pode passar, Lu. Muita coisa eu já falei, viu, agora. Depois você for passando aí. A fase inicial é tudo isso aí que eu falei, tá vendo? Tem que ter a coisa que você pergunta, ela tem que ter uma relevância social, o tópico inicial, né? Para o cara que você pergunta. Se for uma coisa sua, é por isso que é a importância de não ser uma pergunta esmanente, uma coisa que para você é interessante, mas que para a comunidade do cara, não é tão interessante para ele desenvolver. Então, tem que tomar cuidado na iniciação do tópico com isso. Tem que ser um tópico abrangente. Então, você falou da questão de
sim, conte aí como é que começou isso, né? Que aí você rende uma pergunta do tipo sim, não, aí o cara não vai talvez responda sim, pronto, fique lá olhando para sua cara. Então precisa dar um processo para que ele desenvolva a produção da narrativa dele. E eles dizem para evitar expressões indexadas, com data, nome, lugar, mas eu fiz isso lá no meu roteiro, vocês vão ver. Depois eu vou passar. E não prejudicou, não. Porque aqui pode implicar em juízo de valor também. Se você fala de lugar, ele pode, nomes, etc., ele pode ter um julgamento em relação a tal pessoa e aí começar a entrevista começar com uma condução, né, uma indução que não é agradável para colher esses dados, para os dados, né, no final. Pode passar, Lu. Alguns problemas. Aí são os problemas que tem qualquer material que beire a subjetividade, né? Que a gente elaboração de discurso pela imagem do entrevistador. Tem cara que vai produzir o discurso de acordo com a imagem que ele pintou de Luciene. De Luciene. Então, poxa, eu tenho essa imagem de que ela é uma pessoa culta, etc, etc. Então, vou tentar engessar o meu discurso numa linguagem, entendeu? Então, é um perigo que se corre. Eu acho que o tema de vocês ajuda. A questão da história e tal é uma coisa mais tranquila nesse sentido, você não corre tanto esse risco. Mas aí, de novo, vem a importância da familiarização, da preparação para se inserir no campo, para que você não entre num risco dessa relação ficar prejudicada. Início mal conduzido pode comprometer a entrevista, até onde a entrevistadora sabe do que eu estou falando. Então, às vezes o cara fica assim, será que ela não sabe o que eu já estou falando? Já não estou repetindo o que... A gente já conversou lá em outro contexto, e o cara já... Sobre isso, ele está me perguntando de novo, entendeu? E aí ele pode ser mais sucinto nisso, naquela questão, porque já foi tratada fora da gravação, e ele sabe que o cara já sabe, né? Ele está se fazendo de quem não sabe. Então, é um risco também. Aí eu botei, as regras devem ser aplicadas a qualquer curso, isso aí foi a meu critério, viu? Essa pergunta aí eu coloquei porque eu não segui as regras, né? No sentido que eles pregaram lá em cima, né? À risca. Pode passar, Lu. Aí já vem os exercícios, que eu também vou passar, que alguns eu já falei, mas é bom eu trazer. Aí, ó, eu fiz essa dinâmica, essa daí é a entrevista que eu fiz com Lícia Beltrão, que eu já falei um pouquinho aqui, do componente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, da UNEB. E o que me atrapalhou mais aí? Atrapalhou a nós três, né? Eu e mais duas pessoas. O estado de espírito da entrevistada. E no final eu tomei com uma positividade no sentido de que isso também significa, né? Mas se eu não conhecesse a Alicia, de fato, eu não saberia que ela estava tão afetada com aquilo que a fala dela foi toda voltada para avaliação. Eu me lembro que vira e mexe a gente puxava para outro assunto e ela voltava de novo para avaliação, e aí a gente não podia, né, induzir para que ele fosse todo para o lado de lá, né, para tirar a característica da entrevista narrativa. O que atrapalhou um pouco também, gente, a negociação com o tempo para a coleta, mas a negociação com os membros que iam fazer a entrevista, não foi com a Alice. A Alice é uma pessoa super disponível, né? Tem também o tempo, né, de professor, que a gente sabe que é atribulado, mas... e outra coisa importante que eu não botei aí, mas eu botei lá no seguinte, é o ambiente. Rapaz, o ambiente é muito importante. Se puder gravar na casa do cara, ele disser que pode, né? Se ele disser que pode, é interessante, porque se você grava em outro ambiente, às vezes o ruído complica, né? E às vezes você vai lá um dia, vai lá 2 dias, testa, tá tudo ok. Mas no dia que você vai, que grava, aí dá problema, porque é um dia que passa um carro, que tem uma manifestação, que tem alguma coisa que atrapalha. E gravar com vários equipamentos, viu? Se possível, se possível. Ou então testar bem o equipamento que já aconteceu comigo de eu gravar e não gravar, viu? Começar gravando e parar. E aí eu só ver isso depois.
e aí ter que remarcar com a professora para gravar de novo, uma coisa que você só... Eu anotei, obviamente, algumas coisas, mas que já pensou para negociar de novo o tempo da professora, que é complicado, né? Professora do município, né? Trabalha 40 horas no município, como é que eu vou... Ainda tem filhos, tem a ocupação de casa, né? E aí como é que faz, né? Aí, então é um problema, tem que tomar cuidado com isso também, a questão da aparelhagem, né? Testar bem. Às vezes há uma indicação de que você faça uma entrevista piloto, né? Que é tipo um ensaio, né? Eu falei um pouquinho de você conversar antes com a pessoa, né? Uns 2 dias antes, ficar conversando. Se você quiser, ele permitir, você quiser gravar uma entrevista piloto, às vezes o perigo é a entrevista piloto ficar melhor do que a entrevista narrativa, né? Aí você vai ter que usar piloto também, né? Mas é uma coisa boa para você testar o ambiente, o som, né? Como é que o cara fica diante do gravador e tal, como é que esse processo se desenrola. Pode passar, Lu. Pode passar. É do Projeto Paraguaçu. Aí do Projeto Paraguaçu não foi uma entrevista narrativa, já falei. Foi uma conversa de aproximação informal. Alguns dias antes eu fiz essa estratégia, né? Que não é orientado pela entrevista narrativa. Ele fala de preparação, mas ele não fala que você pode ir lá, né? Alguns dias antes, ficar conversando com o cara antes. Mas é uma coisa que as entrevistas abertas, por exemplo, às vezes orientam você a fazer, né? E a gente usou no Projeto Paraguaçu e deu certo. Mas lá eu tinha ajuda de minha mãe, Nalva Santos, que é uma pessoa que lida com as pessoas com uma facilidade retada, né? Então, dificuldade nenhuma, porque a universidade meio que cria um bloqueio da gente com a comunidade externa, né? A gente termina sendo formado para ter uma certa distância, né? Até no modo de falar, às vezes, a gente se afasta um pouco das pessoas, e aí a extensão é uma que aproxima e que faz a gente não perder a humanização. Eu costumo dizer que a universidade, às vezes, desumaniza, né? E aí a gente tem que correr atrás para ficar humanizado lá, para não se afastar disso, não ficar artificial diante de pessoas que a gente convive no dia a dia, né? Eu fiz uma explicação prévia da entrevista, da conversa, né? Perguntas diretas e simples, lugar familiar ao sujeito entrevistado, registro simultâneo, e mais uma entrevista quando precisa. Isso aqui não são características da entrevista narrativa, essas são entrevistas abertas que a gente fez no Projeto Paraguaçu, que eu trouxe para vocês verem. E a outra que foi a da tese, pode passar. Aí sim que eu falei alguns dos problemas que estão circulados aí, eu já falei que foram problemas. Eu não circulei lá o equipamento, mas o equipamento aconteceu uma vez também, que foi a questão do problema da gravação, né? O ambiente de gravação atrapalhou. Eu gravei, sabe aonde, Lu? Na Faculdade de Educação da UFRGS, numa daquelas salas ali. Aí deu um problema retado, porque a acústica da sala não era legal, né? Era uma das melhores, assim, em relação às outras, que eram mais próximas da rua, etc. Essa era um pouco mais recolhida, mas mesmo assim a gravação funcionou, teve uma gravação que funcionou. Mas eu tinha que botar o fone e ficar, sabe, ouvindo várias vezes a gravação para poder, então, para a gente evitar esse problema com a transcrição, é melhor tomar cuidado com o ambiente, né? A disponibilidade do sujeito que você vai entrevistar, a sua disponibilidade, a disponibilidade de sua dupla ou trio, eu não sei como é que vai ser a organização aí, mas tem que ser uma coisa negociada há muito, né? E dando opções de outros dias, de outros momentos para poder se encontrar. Individual é melhor ainda, porque é só a negociação sua com o sujeito, né? E o tempo da pesquisa, que no caso de vocês é um projeto de um grupo de pesquisa, né? Então, é menos problemático, eu acho, né? Do que, por exemplo, uma pesquisa de doutorado, de mestrado, né? Eu acho, né? Não sei. Aí é vocês que vão dizer, mas é uma coisa também que precisa ser negociada, porque no meu caso não deu tempo de usar as entrevistas. Eu gravei, mas não usei. Pode passar. Vai passar. Há 3 anos. E aí, gente, eu vou mostrar, eu não vou falar mais da análise, porque eu não fiz análise. Quem quiser depois eu posso
também não tenho muita experiência com análise de narrativas, porque eu não cheguei a fazer análise de entrevista narrativa, né? Eu ia botar alguns preceitos aí dos próprios autores, dos autores que eu já apresentei. O que eu quero mostrar agora, Lu, é aquele guia de entrevista. Ele fala aí do guia como condutor, né? Que pode ser aquele que dá o pontapé para a fala inicial. Né? Quer que eu abra ele aqui? Pode abrir. Então, vou parar essa daqui. E aí eu já encerraria. Que você tem 15 minutos para fechar. Não, eu já encerraria até esse... Mas eu quero mandar minha mensagem. Antes de encerrar, eu quero botar a mensagem, porque a mensagem é bonita. Deixa eu baixar o seu guia de entrevista aqui. Para vocês verem como é que eu fiz. Tá. Guia de entrevista. Vê aí se está aparecendo. Eu tinha pensado em fazer um para cada uma, professor, mas depois, em conversa com o Meira, eu terminei fazendo uma geral. Né? Então, é isso. Eu, em minha experiência no Projeto Salvador, como a vejo hoje, como lido com as narrativas e experiências que li, produzi, experimentei e vivi no Projeto Salvador. Eu e a minha experiência na escola hoje, como lido com as narrativas e experiências que leio, produzo, experimento, vivo hoje na escola. Como lido com as narrativas e experiências que leio e escuto dos meus alunos, o que produzo a partir de então nas práticas em sala de aula e gestão na escola. Eu e minhas experiências de formação, que anseios tenho em relação às práticas acadêmicas e intelectuais. Eu apresentava isso, dizia que a ordem não precisava ser essa, tinha a vantagem das professoras terem vivenciado o Projeto Salvador comigo, então elas passavam o olho e elas já sabiam o que era. Né? Porque se fosse para uma pessoa de fora, externa, eu teria que reduzir esse roteiro. Ficou muito grande, né? Mas aí, como era para pessoas que já tinham vivenciado isso, já tinham experiência, batiam o olho e sabiam já o que eu queria, essa ordem não foi tão obedecida, elas foram, né, indo e voltando como um movimento mesmo de rememoração e de produção de narrativas, né, e deram conta do que eu tinha pedido, né, na entrevista narrativa. Eu não voltei mais para o roteiro, apresentei o roteiro no início e depois, se vinha aparecendo alguma coisa que podia ser explorada, eu aí entrava, conversava rapidamente, mas eu não voltei ao roteiro, dizendo, vamos voltar aqui, porque se fosse uma entrevista semi-estruturada ou até estruturada, você voltaria. Estruturado você ia perguntando, né? Mas semi-estruturado você poderia voltar para o roteiro. Já aberta ou a entrevista narrativa, você deixa o cara ali para organizar da sua forma, porque, inclusive, a análise que eu fiz, que eu ia fazer das entrevistas, que eu fiz nos memoriais, era uma perspectiva discursiva. A perspectiva discursiva, ela considera a ordem, né, que o cara organiza. Então, se eu percebesse que todas as entrevistas têm uma sequência parecida com a do roteiro, eu ia ter, pelo rigor de pesquisador, eu ia ter que revelar na metodologia que o meu roteiro apresentado seguia uma ordem que as professoras encararam o roteiro como se fosse uma coisa engessada, né? Elas seguiram aquela coisa à risca, porque isso comprometeria a análise, né? Se elas seguissem à risca esse roteiro. Como elas não seguiram, elas já bateram o olho, assim, nem leram muito, já bateram o olho, já foram produzindo as narrativas. Isso foi uma vantagem para mim, a questão da familiaridade, né? Eu não precisei também de tanto estímulo para a produção da narrativa. E talvez vocês, eu não sei qual é a relação que vocês têm com esses sujeitos, ou se vocês ainda vão conhecer esses sujeitos, né? Então, provavelmente, vai ter que ser uma coisa que desenvolva, que tem esse potencial de desenvolver a narrativa, mas que seja direta, mais simples, né, na sua organização, e ao mesmo tempo que tenha aquele potencial de aprofundamento, né, da fala da pessoa, para você só entrar depois complementando. Tipo, eu queria saber se o roteiro que você fez de entrevista definiu suas categorias de análise. Os 3 grandes campos que você pergunta. Foi onde você botou o olho das categorias de análise? Eu até parti, Lu, quando você percebeu lá que eu botei lá as perguntas e os objetivos, eles centravam na questão da posição do sujeito, né? Então, ela no Projeto Salvador hoje, como professora, entendeu? Então,
isso também guiou a minha... foi ao contrário, isso guiou a minha elaboração de roteiro, assim, e depois guiou a forma de análise, sem dúvida. Entendeu? Então, eu já segui a análise a partir daí. É claro que a produção da narrativa, ela não foi nessa linha, né? Exatamente nessa linha. Mas na hora da análise, você vai, né, tomar como referência o que você solicitou como roteiro. Então, sem dúvida, isso aí foi um determinante, né, para que o trabalho fosse nessa linha. Eu quero chamar a atenção do grupo só para o fato da gente ter. Felipe era um pesquisador diante da pesquisa dele. Aqui vocês são muitos pesquisadores diante de uma única pesquisa. Então, a liberdade de vocês fica mais limitada. Por isso, nós criamos o roteiro, né? Que foi validado pela equipe inicial que criou o projeto. Então, os orientadores de vocês estavam envolvidos, alguns estudantes, né? Já que não os bolsistas necessariamente, mas a gente já tinha aluno de graduação envolvido, já tinha aluno de mestrado envolvido. Então, essa equipe inicial que criou o projeto validou o instrumento, o dispositivo de coleta, né? Validou essa estrutura dessa entrevista. Por isso, a gente fica um pouquinho mais engessado. Isso não significa que quando chegar no campo, depois de ter feito a primeira pergunta, que é a comum para todos, e depois de não esquecer que o que vocês querem é que o mestre da tradição conte sua história de vida e os contos e causos e histórias que ele conheça de cor, o que o grande objetivo de vocês é esse, e vocês não podem perder de vista. Isso é importante. Que não pode surgir uma pergunta extra que não estava no script e vocês venham a fazer. Isso pode fazer, não tem problema. Agora, vão ter em mente que vão sair com um roteiro comum, porque são 9 planos de trabalho só na UFES, fora os outros. Então, para que a gente possa alimentar a pesquisa toda depois, a gente precisa manter minimamente essa unidade de começo. Depois bifurca os caminhos, né? Mas essa unidade de começo precisa. Eu acho necessário, viu, Lu? Eu acho necessário. Foi bom você ter falado isso, porque às vezes a pessoa olha o meu e diz assim, pô, o cara tá com uma liberdade tremenda e eu fiquei aqui restrito numa pergunta só, mas é necessário essa coisa da padronização, como é uma ação conjunta, né? E sem dúvida nenhuma vai aparecer as entrevistas vão caminhar diferentemente, né? Isso aí a gente não tem dúvida, né? Agora o pontapé inicial, que é aquela parte depois da preparação, que é a fase inicial, é importante que todo mundo tenha mais ou menos a mesma forma de inicialização, né? Eu não sei se eles vão ter oportunidade de encontrar os produtores antes das narrativas, contadores antes, ou se já vai ser na hora já da... A gente está fazendo uma articulação, porque vamos ter que fazer tudo à distância, né, Tico, por causa da pandemia. Não vamos colocar os mestres em perigo, que são os mais vulneráveis. Então, o contato com eles nasce da disciplina de contação de histórias, que a gente tem componentes curriculares em todas as instituições envolvidas. Beleza. Que versam sobre memória de afetos. Então, a gente localiza o griot dos nossos alunos da graduação, e aí a gente localiza quem é mestre da tradição dentro desse bloco de griots. Aí, esse aluno da graduação já está vinculado a nós, porque ele cria uma relação de afetos com os professores, minimamente. E, a partir disso, a gente faz articulação, apresenta o bolsista, faz articulação, e esse aluno da gente, que é geralmente o filho do griot, o afilhado, o sobrinho e tal, é quem está lá com a câmera na mão, ajudando a gente a fazer a captação dessa entrevista. A gente entrevista, a gente aparece na tela. Oi, seu João! Sou eu, Ronaldo. Tudo bem? Eu sou aluno da universidade, vou entrevistar o senhor. Foi a sua filha que me apresentou. Então, tem uma coisa de antes, tem uma conversinha de antes. Eles vão poder fazer esse movimento. Mas vão fazer tudo, né, Ronald? Vão fazer tudo à distância para preservar a vida desses mestres da tradição. Tico, vou pedir para eu fechar o guia e você me disse que tem uma mensagem que está em outro lugar. Só para botar a mensagem. É no mesmo slide, só para fechar a fala. Está nos slides, não é? Peraí que eu vou pegar aqui. Que eu já falei do guia, não vou falar da análise. Eu acho que o mais importante para vocês no momento é o processo mesmo. Pode passar isso aí. É só análise. Ou é só a mensagem. Aqui são os livros, viu, Lu? Não sei se o povo conhece. Esse aqui de Ana Lúcia você deve ter falado, talvez, não sei, ou se esqueceu. História de leitura na terceira idade e narrativa de vida de idosos.
de Áurea, né? Passando adiante, tem os dois de metodologia, que eu falei. Esse de pesquisa qualitativa com texto, imagem e som, manual prático, ele tem digitalizado, né? Você consegue Massa. digitalizado. Se você não conseguir, aliás, eu vou lhe passar logo, porque Pronto. tem inclusive um digital também sobre pesquisa narrativa, eu vou também passar para você. E esse metodologia da pesquisa qualitativa em educação, ele tem o texto de Sandra e de Martin Bauer. Tá. Você acha que ele serve para quem faz pesquisa em literatura? Porque a gente está na literatura, a gente não está na Não, educação. esses dois aqui, ó, tem um sobre literatura que é, não, aqui esses dois de metodologia é mais para a questão da pesquisa narrativa. Tá. Entende? Para falar um pouquinho da pesquisa narrativa. De literatura tem um eu acho que é Helder Pinheiro, Pesquisa em Literatura. Não sei se você conhece. Não. Que eu vou ver se eu consigo para tirar, pelo menos a digitalizar o texto de Ayala, que ela fala sobre como fazer a pesquisa, inclusive com sujeitos da cultura popular mesmo. É bem para vocês. Aí eu vou ver se eu consigo digitalizar e passo para você. Me cobre, porque eu sou um cara esquecido. Se não me cobrar, eu esqueço. Bom, e a mensagem final seria essa, né? Educação poética se situa em uma tradição, em um texto, em um dito, porém não está fixada nesta tradição, nesse texto. Seu modo de existir é interpretando e traduzindo. Portanto, educador e educando tomam o dito, o texto, e o voltam a dizer, o leem, o interpretam, o traduzem, se desdizem dele, o redizem de outro modo. Uma educação poética vive no jogo, no conflito das interpretações, na contradição, porque nunca se está de todo em uma interpretação, sempre se vive no conflito. É isso que eu tinha para falar. Eu puxei você porque eu queria o tempinho também da gente prosear um pouco, né? A gente encerra agora às 16, mas vou dar uma puxadinha até 16h10, para a moçada também poder perguntar uma coisa ou outra a você, a gente não sair daqui no silêncio. Senti falta de Jossô, Marie-Christine Jossô, que geralmente é a Bíblia dos estudos da autobiografia. Queria saber por que você não trouxe. E queria saber se tem mais alguma pergunta, que a gente faz um bloco de 3 para Tico ouvir outras vozes também. Meninada, alguém aí quer perguntar alguma coisa? Obrigado, Rose. A outra também, Mariane. Posso falar de Jossô? Pode ir falando, vai. Na verdade, Lu, você vê que nem apareceu Jossô, nem apareceu Pinot, nem apareceu Monberger, nenhuma dessas, né? Por que não apareceu? Porque meu foco não era falar sobre a abordagem autobiográfica em si, eu só fiz um panorama, né, inclusive dos estudos, que o Brasil bebeu muito, lógico, da França e da Europa, isso aí é inegável. Centrei até mais em Eliseu mesmo, como um cara que trouxe essa contribuição para mim, no caso. Então, eu estava falando do lugar que eu tive contato. E o lugar que eu tive contato foi no componente abordagem autobiográfica e formação de professor. E quem me trouxe foi Eliseu. Claro, ele trouxe esses autores todos, mas foi a partir dele que eu comecei a ter contato com as noções da abordagem autobiográfica. E eu acho que o que era mais importante, que eu terminei quase até não falando muito das minhas experiências, que era a entrevista narrativa, porque eu fiquei muito na questão das experiências anteriores que eu tive nos projetos, né, na extensão, que é uma coisa que me afeta, de fato. Né, e eu termino falando um pouco mais mesmo, se não me controla, eu termino falando um pouco mais. Mas e outra também, né, eu imaginei que você já tinha você falou que tinha, né, leitura, você tem, você, Rose, tem. Os outros eu não sei até que ponto já ficaram familiarizados com esses autores, né, mas eu imaginei que já tinha alguma leitura na abordagem autobiográfica, de modo que eu nem falei muito, você viu que eu falei como chegou, quais nas outras áreas de estudos, né, que é a sociologia,
história, como é que a pesquisa muda de foco do positivismo para o interpretativismo, como isso recai sobre os estudos das narrativas e a adoção da entrevista narrativa como técnica de coleta e como método de investigação, mas citei poucos autores mesmo, foi uma coisa consciente, não foi uma coisa de, me perdi, esqueci, não. Foi uma coisa que eu falei porque o lugar era do narrador, do cara que teve contato com os autores e do cara que ainda está aprendendo muito com esses autores. Então, eu não me sinto uma autoridade para falar, sem nenhuma modéstia, embora tenha lido, né? Você sabe que a gente leu para fazer a tese, mas foi uma coisa que eu aprendi durante a tese. Eu não tive um tempo de maturação anterior para você se apropriar um pouco melhor e depois teve que meio que aprender na marra, né? Inclusive análise eu aprendi na marra. Análise é uma coisa dificílima de você encontrar um direcionamento, né? Essas autoras que você falou e esses autores, eles falam muito das terminologias, né? Biografias educativas, narrativa de formação, etc., da concepção da abordagem autobiográfica, né, teórico-metodológica, etc., mas trazem pouco eu pelo menos vi pouco no que eu li de como fazer, né, na hora que você tem as narrativas em mãos, ou que tenha as entrevistas, as narrativas escritas ou orais na mão, né? E aí eu contei mesmo com meus colegas, então, Patrícia, como é que Patrícia fez? Esses três autores que Eliseu traz, do livro que eu te falei, do Histórias de Vida, Teoria e Prática, né? Que é um livro raro, são autores franceses, mas eu tive a oportunidade com Eliseu, foi ele que me trouxe. Então, eu quis valorizar também esse contato, né? Sou muito grato a Eliseu Clementino, Jane Adriana, né? E Verbena também. Mas Verbena é mais da área de leitura, né? E Jane Adriana tem também um pé bem, bem fundo lá na abordagem autobiográfica. Então, eu quis ser meio que grato mesmo, fazer uma homenagem a eles dois. Mas reconheço que, para quem não viu, é interessante saber da leitura de Jossou, né? Como uma pessoa que traz um pouco desses estudos, que a gente puxa esses estudos da autobiografia a partir de Jossou, de Pinot, né, de Dominici, de Monberger, todos esses, que tem vários artigos livros e artigos, né, associados à abordagem autobiográfica. Inclusive, no livro digitalizado que eu tenho, é recente, me parece que é recente, eu não li ainda, recebi, mas não li. Tenho baixado muitos livros digitalizados, viu? Tem umas editoras boas, assim, que tem uma chamada Pimenta Cultural, que ela tem várias obras de literatura, de linguística, de educação, e que você e-books, né, que você pode baixar e que tem vários capítulos e artigos que podem interessar, são frutos de trabalhos de tese, de dissertação, que o pessoal publicou. Pouca gente conhece. Inclusive, eu estou querendo publicar alguma coisa pela Pimenta Cultural. Mas aí, esse texto tem uns textos, esse livro digital, ele tem uns textos de Eliseu e de outras pessoas que ele anda sempre coligado, né? E que trata desse processo da abordagem autobiográfica. A gente teve que ler, todo mundo teve que ler, porque eles fizeram os planos de trabalho, né? E eles fizeram uma leitura prévia dos estudos da autobiografia, mas precisa aprofundar mais mesmo. Eu postei aqui o link da sua tese para que eles possam ir beber mais a fundo, né? Se você me autorizar, eu vou disponibilizar os slides que você usou aqui hoje, mais o guia que você também postou para a gente. E eu queria que você falasse agora, Tico, já funilando aí para o final, para ir conduzindo as considerações e tudo mais, eu queria que você falasse, para que a gente sabe mais notícias sobre o que você está fazendo, se você tem uma rede social do projeto de extensão, ou um canal de YouTube, dê notícia para a gente, onde a gente pode ler mais sobre as coisas que você
escreve sobre as coisas que você tem feito em matéria de ensino, ou pesquisa ou extensão, onde a gente faz para saber mais notícias sobre o professor Felipe Serpa, e já vou te abrindo espaço para a condução das considerações finais. Na verdade, está em processo de construção. A gente tem só que eu não vou lembrar do endereço exato. Aí eu vou passar para você passa lá no grupo, o pessoal olhar. Tem um grupo tem uma página no Instagram, recém-feita, né? Tem um site que estou precisando de um monitor para estar atualizando, né? A gente precisa fazer É porque agora não saiu mais edital nenhum para monitoria, né? Então a gente está meio perdido nessas coisas. E tem também um canal no YouTube, que é nessa nova fase que a gente fez o Narrativas da Oralidade, que pescamos uma ideia do quadro da Rede Globo, lá do Jornal Nacional, a questão do que vi, o que vivi, falando do Covid-19, né? A gente pegou para o projeto Narrativas da Oralidade, os ex-participantes, o que vi, o que vivi, o que senti, e aí o cara gravava um vídeo e explicar. Ficou meio com um tom de propaganda, eu não gostei muito que ficou com um tom de propaganda, mas a gente tem que valorizar as produções, né? E é um primeiro momento. E aí ficamos, eu e Orlando, da gente fazer um vídeo também a gente, para mostrar, né, qual é a outra linha que pode ser seguida, e aí convidar as pessoas que estão em outros espaços geográficos hoje, mas que podem continuar no projeto nesse sentido de que a gente não perde vocês como parceiros, né? Não é porque eu saí de Irecê que você sai do Narrativas, você continua com a gente. Né? Então, o projeto atual é um pouco disso que a gente está fazendo, mas está sempre passível de renegociação, porque o Orlando está voltando de doutorado agora no ano que vem, se Deus quiser, e aí a gente vai sentar realmente para conversar e pensar em outras estratégias para manter o projeto funcionando, né? Mas está precisando de adesões, essas coisas. Mas eu posso passar para você essas coisas recentes que a gente está pensando. Posso passar o projeto também do Narrativas que está documentado lá no SEI, no CIP, que é o sistema da gente lá que abriga. Eu acho que a Ariane já colocou, né? Colocou aqui para a gente. Obrigada, Ariane. Qual foi outra coisa que você falou? Eu pedi para as considerações finais, para você ir afunilando. Eu quero agradecer, né? Confesso a vocês que a gente sempre fica um pouco nervoso na frente das telas, eu não estou acostumado, embora tenha participado do EAD da FTC, né, que é também um aprendizado, mas a gente sempre fica um pouco nervoso na tela, e para falar para uma turma de pós, até que tinha umas caras conhecidas que me acolheram melhor, quer dizer, me acolheram melhor, me fizeram me sentir mais relaxado, né, mas é sempre um desafio, né? E eu gosto de estar com esse desafio sempre na barriga, esse friozinho na barriga, porque significa que eu ainda estou me importando com a educação, estou me importando com as coisas, né? Da minha profissão, né? Então, eu quero agradecer, Lu, é sempre uma amiga, uma parceira, sempre faz a gente se sentir bem, né? Estou aí também à disposição, e pode ser que a gente também convide vocês para um bate-bola depois, no virtual mesmo, né, Lu? Que a gente está pensando uma nova fase também do projeto, que é o de lives, né? Aí você pode falar um pouquinho mais sobre o projeto por lá, né? E a gente está batendo um papo. Mas foi excelente, adorei, né? E agradecer pela acolhida de todos e todas aí. Obrigado. Obrigada também, Tico. É todo mundo de mãos dadas aqui, tentando fazer a universidade pública cada dia mais forte, não é?